Olá, meus queridos, muito obrigado porque mais uma vez você está conectado conosco. Louvado seja Deus, porque neste momento você aí ligou o seu dispositivo móvel, você ligou o seu notebook ou então o seu computador e você está assistindo mais um culto em casa. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Adventistas Nordeste MA. E eu peço a você, antes de mais nada, que você não se esqueça de se inscrever no nosso canal, certo? E acionar as notificações. Você se inscreve aí, Adventistas Nordeste MA. E nós estamos hoje aqui mais uma vez agradecidos a você porque você está conosco conectado. Hoje é mais um dia especial, é um dia de louvor e adoração ao nosso Deus. E você aí na sua casa, aonde quer que você esteja, eu creio que nesse momento você está trancado aí, né, devido ao decreto que ninguém pode sair de casa. Então é mais uma oportunidade que você tem para adorar a Deus aí na sua casa. Agora a sua casa, ela também é uma igreja. Então seja bem-vindo. Louvado seja Deus pela sua vida, louvado seja Deus pela sua família e louvado seja Deus porque você está conectado conosco. É um prazer muito imenso para todos nós estarmos aqui reunidos para juntos louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus. Nesse momento, eu convido você, aonde quer que você esteja, que você possa fechar os seus olhos, para nós conversarmos com Deus e agradecê-lo por tudo. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez o Senhor estar conosco neste momento aqui, reunidos. Essas pessoas, onde quer que elas estejam nesse momento, que o Senhor possa estar ao lado de cada uma delas, protegendo-as, guardando-as e ensinando-as a cada dia a se aproximar ainda mais de Ti. Pedimos, Senhor, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor abençoe, ó Pai, as pessoas que estão passando por alguma dificuldade, alguma enfermidade, que o Senhor venha restabelecer, ó Pai, a saúde dessas pessoas, para que elas possam testemunhar do Teu amor para todas as outras pessoas. Te peço que o Senhor nos abençoe, em nome e por amor de Jesus. Amém. Boa noite, tudo bem com vocês? Que alegria, satisfação podermos estar juntos nessa noite para, mais uma vez, compartilharmos a palavra de Deus. É sempre um privilégio. Nós estamos vivendo experiências que nós talvez não imaginássemos que passaríamos, né? De ter a nossa liberdade cerceada, dificuldade de poder sair, de poder viajar, de poder fazer algumas coisas que nós estávamos habituados. Principalmente, o que eu acho que eu e você também tem mais sentido, a saudade de poder adorar a Deus no templo. E isso tem sido difícil, mas nós vamos superar com a ajuda do nosso Deus. Mas eu fico imaginando que nessa dificuldade, liberdade de ir e vir, impedimento de poder estar no templo, fico pensando que vai chegar o tempo em que nós também não teremos a oportunidade de adorar de fato, de verdade a Deus nos templos e também podermos estudar a palavra de Deus como nós temos ainda em liberdade. Então, queridos, precisamos valorizar aquilo que é mais importante. Precisamos valorizar enquanto nós temos, não só dar valor quando perdemos, né? Então nós estamos tendo um vislumbre aí de quão ruim nós não termos a liberdade que nós usufruímos ainda. Então é uma alegria, uma satisfação podermos estar juntos para estudar a palavra de Deus, e eu vou convidar você a fechar seus olhos para nós termos mais uma palavra com o nosso Deus. Oremos. Grande Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelo seu cuidado, pelas suas bênçãos, e mesmo, Senhor Deus, passando por uma crise tremenda, uma dificuldade que temos, Senhor Deus, para nos locomovermos, uma dificuldade que temos, Senhor Deus, e um impedimento de adorarmos a Ti no seu templo, nós ainda temos a liberdade de ir abrir a Tua palavra e de estudarmos e de compartilharmos, Senhor Deus, do Teu amor e principalmente da esperança que temos na Tua breve volta. Por favor, Senhor, ajuda-nos a cada dia valorizarmos e estudarmos mais do que nunca a Tua palavra para que possamos guardá-la em nossos corações,
para que, se algum dia nós não tivermos mais essa liberdade, nós tenhamos a capacidade de recitar os versos, de poder, Senhor Deus, falar para as pessoas daquilo que de fato e de verdade conhecemos e vivemos. Abençoe-nos, Senhor Deus, na mensagem desta noite, que o Teu Santo Espírito fale a nós. Nós oramos agradecidos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós vamos estudar uma parábola nesta noite. Uma parábola bem conhecida de todos nós. Na verdade, todos nós, creio que conhecemos bem as parábolas e gostamos também, né? Mas antes, eu queria te fazer uma pergunta. Você já ouviu aquela frase, a esperança é a última que morre? Já deve ter ouvido, né? Então, eu também já ouvi muitas vezes. E essa frase, normalmente, ela é dita para a gente, ou a gente diz para alguém, em alguma circunstância que as coisas não estão indo bem e que a gente precisa de um ânimo, e a pessoa fala assim, olha, não desista, fique tranquilo, a esperança é a última que morre. Então, a gente ganha aí um fôlego a mais e, enfim, a gente tem que ter sempre a esperança. Não perder a esperança nunca, jamais, não é? E só que essa associação com o último suspiro, a esperança é a última que morre, faz dela um elemento precioso. Se você perceber, a Igreja Adventista nos últimos anos tem batido forte nessa tecla esperança, esperança, esperança. E nós, de fato, não podemos viver sem viver a esperança, não podemos viver sem a esperança, porque na hora que a esperança morrer, nós acabamos desanimando e ficando fracos na fé e desanimados também. Bom, essa esperança, queridos, ela não é a última que morre. Tem uma escritora chamada Ila Fernandes, que ela escreveu sobre a esperança um texto bem interessante que eu queria ler com vocês. Olha que interessante que ela escreveu. Esperança não é a última que morre, é a primeira que nasce quando tudo parece perdido e sem solução. Porque quem tem esperança sabe que um dia a tempestade tem que passar e que o choro cessa, dando lugar à alegria. Porque quem tem esperança tem confiança. Quem confia tem fé. Quem tem fé tem Deus. E quem tem Ele tem tudo. Olha que interessante. A esperança não é a última que morre. E eu pergunto para você, em que você tem colocado a sua esperança? As pessoas colocam esperança em diversas coisas, né? Tem gente que coloca a sua esperança no dinheiro. Tem gente que coloca a sua esperança nos políticos, nos governantes. Tem pessoas que acreditam e colocam a sua esperança no vigor da sua saúde, no seu intelecto. Em que você tem colocado a sua esperança? Na página 299 do Grande Conflito, o texto diz assim: uma das verdades mais solenes e não obstante mais gloriosas reveladas nas Escrituras Sagradas é a segunda vinda de Cristo para completar a grande obra da redenção. Ao povo de Deus, portanto, a peregrinar em sua jornada na região da sombra e da morte, é dada uma esperança preciosa e inspiradora alegria na promessa do aparecimento daquele que é a ressurreição e a vida, a fim de levar de novo ao lar os seus filhos exilados. Olha que interessante. A esperança preciosa é o que diz o texto no Grande Conflito. Nós não sabemos quando será a volta de Cristo. Não sabemos, mas como Ele é misericordioso, queridos amigos, Ele nos deixou em sua palavra muitos sinais, muitos alertas. E é tão bom quando nós somos alertados de um perigo iminente, não é verdade? Às vezes, quando a gente está viajando na estrada e estamos caminhando, estamos dirigindo e de repente vem um carro no sentido contrário e ele pisca o farol. Quando ele pisca o farol, o que ele está dizendo? O que ele está fazendo? Ele está te dando um aviso de que tem algo pela frente. Pode ser um animal, pode ser um buraco, pode ser uma blitz, pode ser um acidente, qualquer coisa, mas ele está te dando um aviso. Então, o que normalmente as pessoas prudentes fazem quando piscam o farol para ela? As pessoas diminuem a velocidade. Elas têm que as pessoas precisam estar atentas aos sinais. Jesus,
ele falava por parábolas. E essas parábolas, queridos, ele usava para que pudesse facilitar o entendimento das pessoas. Ele usava figuras de linguagem que seus ouvintes entendiam bem, que eram situações do cotidiano, como alimentação, comida, casamento, relação entre pai e filho, né? E essas histórias simples explicavam realidades difíceis de entender muitas vezes, como a salvação e do reino de Deus, da sua segunda vinda também. Assim, até a pessoa mais simples podia entender do Evangelho. Jesus é tremendo, não é verdade? Através de suas parábolas, Jesus tornou o caminho da salvação acessível para todas as pessoas na sua época e para nós hoje ainda também. Só que muitas das parábolas que Jesus ensinava precisavam de uma explicação adicional. Algumas pessoas não entendiam. Jesus contava parábolas para a multidão, mas dava o seu significado, a explicação somente para os seus discípulos. Sabe por quê? É triste nós pensarmos, mas naquele tempo também, infelizmente ainda hoje, mas naquele tempo existiam pessoas que só estavam atrás de Jesus, interessados em ver os milagres de Jesus, ou querendo ver Jesus cometer alguma gafe, algum erro. Dá para acreditar nisso? Pessoas que estiveram o Salvador face a face e estavam atrás de Jesus somente para isso. E triste pensar que ainda hoje existem pessoas assim. Mas Jesus, por isso, dava muitas vezes a explicação somente para os discípulos. Então, quem não estava pronto para seguir a Jesus, não ganhava e não recebia o entendimento. Apenas os verdadeiros discípulos tinham e têm ainda hoje acesso à verdade. Muito bem, feita essa introdução sobre as parábolas, nós vamos então abrir as nossas Bíblias no livro de São Mateus, no capítulo 25. Abra sua Bíblia no capítulo 25 de São Mateus. E nós selecionamos uma das parábolas para nós estudarmos essa noite, e nós vamos tirar algumas lições importantes para a nossa vida. Capítulo 25, versos de 1 a 13, a parábola das 10 virgens. Diz assim, acompanhe comigo a leitura. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias e clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Querido amigo, essa parábola ela é muito simples, mas como nós falamos na introdução, para as pessoas que estão preocupadas com outras coisas, que não com a verdade e com a essência da palavra de Deus, elas não vão entender as coisas mais simples. O reino dos céus, começa dizendo a parábola, é semelhante. Ele diz isso porque ele quer nos mostrar as características dos candidatos ao reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Semelhante, não é igual, é parecido. E aí ele vem discorrendo as características dos candidatos ao reino dos céus. Isso nos dá a entender que entre os candidatos ao reino dos céus existem 2 grupos, porque aqui Jesus, ao contar a parábola, ele disse de 2 grupos. São 10 virgens, mais 5 virgens prudentes e 5 nécias, 5 virgens imprudentes. Então, não seria forçar demais o texto para dizer que mesmo hoje, no meio da nossa igreja, no meio do nosso povo, existem pessoas prudentes, que estão focadas no estudo da palavra, na comunhão, no relacionamento e na missão. Mas que é possível também que existam pessoas que estão passando o tempo, que estão, de repente,
brincando de ser cristão, pessoas que estão preocupadas com outras coisas e que não verdadeiramente com o preparo para a volta de Cristo. Mas qual é a diferença entre esses dois grupos? 5 prudentes e 5 imprudentes. Essa é uma das diferenças. Mas interessante que nesses dois grupos, todos os dois grupos tinham a lâmpada. Todos os dois grupos também tinham azeite. A diferença, uma outra diferença e importante diferença entre esses dois grupos é que as virgens prudentes tinham azeite reserva, azeite extra, azeite a mais. E aí, para nós entendermos e contextualizarmos um pouquinho e compreendermos melhor o significado, nós precisamos entender o significado de lâmpada na Bíblia. E se você abrir aí a sua Bíblia, no Salmo 119, 105, você vai ler que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a palavra de Deus nada mais é do que ela é comparada a uma lâmpada. Então quando aqui na parábola está falando de lâmpada, está falando da importância da palavra de Deus, e os dois grupos tinham a lâmpada, a palavra de Deus. Quando nós vamos para o significado do azeite, nós vemos em 1 Samuel 16, 13 e Atos 10, 38, que também o Espírito Santo é comparado ao azeite. E aí nós começamos então a montar o quebra-cabeça. O azeite é o Espírito Santo, é o que mantém a lâmpada acesa. E os dois grupos tinham conhecimento da palavra, tinham a lâmpada, e tinham conhecimento e uma vivência com o Espírito Santo. Mas as virgens prudentes, elas tinham um azeite reserva, um azeite extra, azeite a mais. Ou seja, uma comunhão mais forte, firme com Deus através do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que mantém vivo dentro do nosso coração e a chama acesa dessa lâmpada, que é a palavra de Deus que nós precisamos pregar de dia e de noite, a todo instante, pregar para as pessoas, porque nós precisamos alertar as pessoas que Jesus está mais próximo, até mesmo do que eu e você imaginamos. Queridos, então eu lhes pergunto nessa noite, como está a sua reserva de azeite? Eu não vou perguntar para você como está a sua lâmpada, como está o seu azeite, mas como está a sua reserva de azeite? Como está a sua comunhão com Deus através do Espírito Santo? Tem você clamado a Deus pelo batismo do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa vir sobre você, sobre sua vida? Nossa vida nesse mundo é como uma viagem, nós não somos daqui, sabemos bem disso. Estamos numa viagem, sabemos para onde vamos, eu sei, eu espero que você saiba, só que nós não sabemos quando nós vamos chegar, não sabemos, e para isso nós temos que estar preparados para uma longa, difícil viagem, certo? É como se eu quisesse pegar um carro aqui agora, em São Luís do Maranhão, e fosse visitar minha família em Minas. Eu ia encher o tanque aqui, mas uma viagem longa, eu ia precisar reabastecer inúmeras vezes. Eu não ia chegar lá somente com o combustível de um dia. Então, queridos, essa viagem que nós estamos fazendo, rumo a Canaã celestial, rumo a Jerusalém celestial, é uma viagem longa, onde nós precisamos diariamente nos abastecer da palavra de Deus, através da oração também, da comunhão com Deus, do batismo do Espírito Santo, para que Ele possa nos orientar, nos exortar no caminho certo. Precisamos estar com o tanque cheio de combustível e com combustível reserva a mais, para que nós possamos chegar ao nosso destino. A parábola nos ensina que uma vida espiritual deficiente, uma comunhão com Deus fraca, não nos dará combustível suficiente para a nossa caminhada cristã. Por que precisamos tanto do Espírito Santo? Qual é o seu papel? Abra na sua Bíblia no livro de São João, no capítulo 16. João, capítulo 16, versos 8 e 13. Por que precisamos tanto assim? Nós temos a lâmpada, temos o azeite, mas nós precisamos de mais azeite, precisamos mais do Espírito Santo. E aqui no capítulo 16, versos 8 e 13, de São João, diz o seguinte, verso 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Por que precisamos do Espírito Santo? Porque ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade,
porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, o Espírito Santo nos guia, nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos guia em toda a verdade. Por isso nós precisamos tanto do Espírito Santo, para que ele nos ajude nessa caminhada. Certo? Já no verso 5 da Bíblia, e aí nós vemos o discorrer da parábola. E aí aqui no capítulo 25, verso 5 diz: E tardando o noivo foram todas tomadas de sono e adormeceram. Dois grupos, pessoas da mesma igreja, da mesma fé, professando a mesma fé, com a mesma lâmpada, com o mesmo azeite, com uma pequena diferença entre elas, aguardando a chegada do noivo, que é Cristo Jesus. Muito bem. E elas, como disse no verso 5, adormeceram. Dormiram, foram tomadas de sono, não aguentaram esperar e dormiram. E a gente sabe que quando a gente está com muito sono é difícil se manter acordado, né? Jesus pedia aos discípulos que se mantivessem orando lá no Getsêmani, mas eles não conseguiam. E a gente sabe como é isso. É difícil ficar acordado. Mas os dois grupos dormiram, tudo bem, adormeceram. E a gente sabe que existe o sono físico, a gente sabe que existe o sono da morte, que é o que nós não queremos passar, não é? E esse sono, mais às vezes, ele sobrevém sobre nós, mas nós precisamos estar preparados. E elas então dormiram. Por quê? Porque na parábola aqui diz que tardando o noivo. Jesus colocou essa palavra tardando, por quê? Porque nós hoje não temos a impressão de que Jesus está demorando para voltar, mas é apenas uma impressão. Jesus não está demorando para voltar, essa é uma impressão. Então, por isso ele colocou isso aqui no texto, porque ele sabia que nós íamos ter essa impressão no coração de que ele estava demorando, que ele está demorando, mas ele não está, porque ele não marcou uma data. Ele não pode estar atrasado porque ele não marcou um dia. Então ele não está atrasado. Mas o fato é que elas adormeceram, né? E Daniel 8,14 diz que era necessário que algo acontecesse, que algumas profecias se cumprissem. E a profecia de 1844, ela se cumpriu bem próximo de nós. Então, Jesus não poderia ter voltado antes de que algumas profecias se cumprissem. E aí nós percebemos que Jesus não está demorando. E nesse verso ele está simplesmente nos avisando: olha, parece que vai demorar um pouquinho, mas não se preocupe, eu vou chegar, eu vou voltar, né? E aqui em 2 Pedro 3,9 explica por que ele não veio, né? Por quê? Porque ele quer que muitos se arrependam. E Hebreus 10,37 diz que aquele que há de vir virá, então nós precisamos crer e ter a certeza de que ele vai voltar. Já no verso 6 diz que à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiu ao seu encontro. Meia-noite parece, alguns dizem, que é a hora mais escura dessa terra. É a hora que o sono bate pesado. E é a hora que o noivo chega. Então gritaram: eis o noivo. E elas então acordaram e foram ao encontro do noivo. No verso 7, elas se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. O noivo estava chegando e elas precisavam se preparar para receber o noivo. Verso 8, as nécias disseram às prudentes, né? Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Que coisa, hein, querido? As lâmpadas estavam se apagando das nécias porque elas não tinham. É como se elas tivessem, então, por Jesus aparentemente está demorando, perdendo a fé. Será que isso está acontecendo comigo, contigo, com alguns de nós? Estamos perdendo a fé porque parece que Jesus está demorando para voltar? A salvação é individual. Eu não posso simplesmente transferir a minha espiritualidade para a minha mãe, para o meu irmão, para o meu filho, para o meu cônjuge e vice-versa. Por isso, queridos, nós precisamos desenvolver a nossa comunhão própria com Deus. Por isso elas disseram: olha, vai, compre, procure, porque não podemos ceder o que nós temos, que é a nossa comunhão. E então as virgens nécias saíram correndo para procurar o azeite. E aqui, no verso 10, diz: e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Conhecemos bem esse texto. Infelizmente, a porta da graça
em algum momento da história desse mundo, vai se fechar. Não tem na Bíblia a expressão porta da graça, mas quando nós vamos lá para Apocalipse, nós percebemos, queridos, que há uma porta que vai se fechar. Lá em Apocalipse, nós vemos que em capítulo 22, 11, quando fala que continue o justo praticar a injustiça e o injusto praticar a injustiça, a iniquidade, nós percebemos, queridos, que a porta da graça ela vai se fechar, e aí não há mais tempo de nós corrermos atrás do azeite, não há mais tempo da gente correr atrás do Espírito Santo, não há mais tempo para a gente correr atrás de uma comunhão que nós deveríamos ter desenvolvido com o nosso Deus. Jesus, com essa parábola, ele está piscando o farol para você, para que você fique atento, alerta aos seus avisos. Fechou-se a porta. Infelizmente, verso 11, aconteceu. Mais tarde chegaram as virgens nécias e clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Eu fico triste de imaginar pessoas que viveram uma vida na igreja, tiveram cargos, foram líderes na igreja, mas que brincaram de ser ancião, brincaram de ser líderes de igreja, brincaram de ser cristãos, e chegar por ocasião da parte mais importante da história desse mundo, que é a volta de Cristo, ouvir de Cristo Jesus: em verdade te digo, não vos conheço. É forte isso. Queridos, precisamos estar prontos, precisamos nos preparar a cada dia. Quando ele diz, em verdade vos digo que não vos conheço, ele está dizendo isso para aquelas pessoas que não valorizaram e não se preocuparam em se preparar para a volta de Cristo. O interessante é que quem é nécio acha que está preparado, e é aí que mora o perigo. É possível nós estarmos vivendo uma vida na igreja e não estarmos nos preparando adequadamente. E é esse o alerta que Cristo está dando para você. Se prepare. Jesus não está demorando porque Ele não marcou um dia e uma hora. E há misericórdia quando Ele não diz para cada um de nós o dia e a hora que Ele vai voltar. Aqui no verso 13, o último verso da parábola diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Se eu perguntasse para cada um de vocês: você gostaria de saber o dia e a hora que Cristo vai voltar? É possível que assim como eu, você diria: sim, eu gostaria de saber. Mas Deus é muito bondoso, amoroso, misericordioso e não nos revelar o dia e a hora, porque assim nós precisamos estar prontos quando? Hoje, a cada dia. Nos preparar como se Ele, fazer planos como se Ele fosse demorar 50, 60, 100 anos para voltar, mas estar prontos como se Ele fosse voltar hoje. É possível que se Ele dissesse o dia e a hora, a gente fosse viver a nossa vida como quiséssemos e só lá, pertinho de quando fosse chegar a data, nós nos preparássemos. Mas Deus não nos revelou, e assim Ele quer, Ele deseja e Ele espera que você esteja preparado hoje. Até mesmo porque nós não sabemos o dia de amanhã. Se algum dia, em algum momento, nós viermos a falecer antes da volta de Cristo, ali estará selado o nosso destino. Queridos, se prepare. Não brinque com coisa séria. Não deixe de aproveitar esses momentos que nós temos de liberdade para se apegar a Deus. Que Deus, querido, nos ajude a nos preparar diariamente, buscando o batismo do Espírito Santo e sermos encontrados prontos por ocasião da sua vinda. Há uma condição para que as noivas prudentes, para que como as noivas prudentes, para nós morarmos na eternidade. Marcos 16:16 diz: quem crer e for batizado será o quê? Salvo. Precisamos nos entregar a Deus através do batismo. Caso eu esteja falando para alguém que ainda não tomou essa decisão importante do batismo, de selar publicamente um pacto de fidelidade com Deus através do batismo. Queridos, preste atenção, há uma condição. Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo. Precisamos nos entregar. Caso você já tenha tomado a decisão do batismo, não tenha dúvida, precisamos a cada dia reforçar esse pacto com Deus. Reforçar o pacto que um dia fizemos por ocasião do nosso batismo. E ouvirmos da voz do nosso Senhor,
Bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Já pensou? Já conseguiu imaginar esse dia? Você ouvindo dos lábios de Jesus essa palavra, bem-estar, servo bom e fiel, e sendo convidado a tomar posse do reino que está preparado para você? Apocalipse 2:10 diz: "Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida." Precisamos nos preparar a cada dia. Queridos, que Deus te abençoe. Que Deus, nesse momento de pandemia, de crise, de afastamento, de isolamento, você possa mais do que nunca se apegar ao Senhor, aproveitar esses momentos e refortalecer a sua comunhão com Deus, na certeza de que Ele quer que você esteja pronto, porque Ele não tarda a sua volta, Ele está vindo e virá mais breve do que nós imaginamos. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que nós possamos estar prontos para ver nosso Jesus voltar nos céus e para que nós possamos morar com Ele eternamente. Que Deus te abençoe. Vamos fechar os nossos olhos e falar com Deus. Obrigado, querido Deus, pelos momentos que passamos refletindo na Tua palavra. Uma parábola tão simples, mas que muitas pessoas não prestam atenção nos detalhes, de forma que ela nos mostra a importância de estarmos vigilantes, estarmos atentos. Não podemos, Senhor Deus, ser pego de surpresa tendo a palavra em nossas mãos. Não podemos, Senhor Deus, ser pego de surpresa tendo o Espírito Santo ao nosso lado, disposição para nos mostrar, Senhor Deus, o caminho. Por favor, se temos falhado, se temos brincado de sermos cristãos, por favor, perdoa os nossos pecados, nos traga para mais perto de Ti e nos ajude, Senhor Deus, a estarmos preparados, porque nós queremos viver a eternidade ao Teu lado, mas nós não queremos ir sozinhos, queremos ir com os nossos familiares. Por favor, nos ajude a sermos uma influência e também, Senhor Deus, pessoas que propaguem o Teu Evangelho, para que mais e mais pessoas se preparem para um dia viver a eternidade contigo. Obrigado. Dá-nos, Senhor Deus, a Tua paz. Oramos agradecidos em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Muito obrigado a todos vocês que ficaram conectados conosco até agora aí. Não esqueçam que sábado, a partir das 9 horas da manhã, estaremos aqui novamente com uma outra mensagem maravilhosa de Deus para você, ok? Então é nesse mesmo canal, né, Pastor Galvão? Nesse mesmo canal, no mesmo lugar onde você está, nós vamos ter o culto em casa no sábado pela manhã. E é no Adventista Nordeste que está aparecendo para você aí na tela agora, nesse exato momento, ok? Nesse canal é onde você vai conectar conosco no sábado a partir das 9 horas da manhã. Vai ter escola sabatina e o culto divino, ok? Uma mensagem de Deus para você. Então um abraço a todos vocês e que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre, em nome de Jesus.